Estamos aqui com mais um programa Conversando com o Odin, né? Hoje o entrevistado vai ser o André de Azevedo. O André escreveu um artigo sobre eventos olímpicos e políticas públicas para a revista Debate, né? E para debater junto está aqui o nosso amigo Gilson Santos, que é pesquisador de políticas públicas aqui da Unicamp. Então, bem-vindos. Obrigado. André, então, iniciando a conversa, eu gostaria de comentar que o Estado brasileiro ele tem utilizado recursos públicos nas obras para as Olimpíadas de 2016, né? E isso mostra que é dinheiro do povo, né? Arrecadação de impostos servindo a um evento que visa lucro dos grandes empresários internacionais. Então, eu queria que você comentasse, né, que mal há nisso e rapidamente como seria um evento sem o financiamento do Estado. Na verdade, Jim, o lucro premia tanto os empresários internacionais quanto os nacionais, né? Principalmente aqueles empresários que fazem parte do círculo dos amigos do Estado, né? Através das suas vitórias em licitações e fornecimento de insumos necessários para a realização do evento. Porém, o mal do financiamento estatal não é o lucro dos empresários em si, mas a canalização de recursos retirados da sociedade para um fim cuja necessidade não é unânime entre ela. Então, o que a sociedade pergunta é se não seria melhor investir esse dinheiro em educação e saúde, por exemplo. Um mega evento com investimentos privados, como um show musical, não geraria esses questionamentos éticos e morais, uma vez que o empresário tem liberdade de investir em qualquer negócio legal que deseja. A Olimpíada de Atlanta, ela ocorreu dessa forma e inclusive gerou um desconforto no COI pelo seu menor poder de controlar esses recursos. Eu complemento, André. Como o sistema privado poderia oferecer ingressos mais baratos para a população? O que garante que esses lucros dos eventos não fiquem restritos somente às empresas? Haveria corretora para a população, André? Então, Gilson, o lucro, na verdade, ele fica nas mãos de quem assume o risco de investir algo, né? É o seu prêmio. Então, eu não vejo sentido falarem que os espectadores têm que ter algum lucro, propriamente dito, com um mega evento, né? Exceto pela melhoria de infraestrutura e afluxo turístico, que independe se o evento é privado ou não. Agora, sobre os ingressos, é fato que os empresários tentarão maximizar o lucro com a sua venda, pois a demanda é maior do que a oferta. Lembre, porém, que na situação de financiamento público, o governo ele é um mero agente para levar lucro para as entidades mundiais, como a como a FIFA, como o COI. Assim, o discurso do lucro das empresas não é um diferencial para não defender esse modelo. Agora, como proposta, pontualmente nesses mega eventos, o Estado poderia fazer um leilão, né, onde as empresas vencedoras deveriam cumprir normas pré-estabelecidas e oferecer o melhor preço de ingresso. O seu lucro não provém apenas desses tickets, mas sim dos patrocínios, né, dos aluguel de espaço de venda dentro dos estádios, das arenas. Então, nesse caso, eu aposto que a qualidade do espetáculo seria maior e os ingressos mais baratos do que a situação com financiamento estatal. Então, nesse sentido, eu acho que o retorno para a população seria maior, né? Inclusive pela situação que, como a iniciativa privada não gosta de perder dinheiro, é previsível que todas as arenas construídas sejam utilizadas para a população posteriormente. Mas esse uso seria pago para a população? Provavelmente seria pago, mas a gente não pagaria tantos impostos também, né? Essa é uma negação de argumento muito comum. No artigo que eu escrevi, eu comentei que temos a tendência de avaliar apenas o que é visto, né, e não o que não é visto. Então existe uma enormidade de dinheiro que hoje pagamos sem perceber, né? Desde o valor que o nosso empregador não nos paga para pagar ao governo, desde os descontos das rendas do salário, nos investimentos, desde os impostos nos produtos de consumo. Então, o pilar que sustenta essa arrecadação ele é injusto, uma vez que a gente não decide aonde aplicar esse dinheiro. Com o uso de serviços privados, nós somos os donos dessa decisão, né? E lembre também que nós temos que se comparar com uma situação de não termos legado nenhum, né? Lembra do legado do PAN, entendeu? Praticamente inexistente, né? Então, se você é contra a proposta privada, a sua alternativa é ser a favor do governo rasgar dinheiro público e não deixar praticamente nenhum legado para a população. Não tem Então, você comentou no artigo, André, que o Estado não produz riquezas. Então, como assim, né? Como as políticas públicas em geral não geram riquezas? Não, na verdade o Estado ele simplesmente se apropria, né, de forma coerciva das riquezas que a sociedade gera.
para depois distribuí-la, né, de uma forma ineficiente, né? Lógico que após desviar uma parte das verbas para manter sua rede de apoio político. Então, é uma incoerência quando você afirma que o Estado, arrecadando 100 da sociedade, levando 10 com corrupção e perdendo mais 20 em ineficiência, né, devolvendo assim só 70 para essa mesma sociedade, gera alguma riqueza. É algo assim impossível matematicamente. Então, é falso qualquer pensamento que afirma que o Estado é um ente estimulador de riqueza, porque não é. Quem cria riqueza, na verdade, são os empreendedores, né, que criam novos produtos, constroem novos negócios, empregando muitas pessoas, né, e movimentando de fato a economia, sem roubar a riqueza da sociedade, que é a forma de agir do Estado. Eu queria que você comentasse essas duas. Ineficiência e desvio de verbas, né? Isso. O Estado, ele é inerentemente ineficiente, e eu tenho certeza que vocês podem citar vários exemplos, né, no nosso país. Existem 3 fatores principais que causam essa ineficiência. O primeiro é a ocupação dos principais cargos sendo ocupados por políticos e burocratas, que sustentam todo esse apoio político do Estado, né? A gente não tem técnicos realmente profissionais na gestão das empresas. Basta você ver o que foi feito com a Petrobras nesse governo, né? Prejuízo acima de prejuízo, apesar de nadar em petróleo. Basta você ver os Correios, né? Que a gente tem o maior preço de entregas do mundo e foi das empresas envolvidas no mensalão, né? Então, é uma gestão que não é feita para ser produtiva, mas feita para ajudar toda essa rede de apoio dos partidos. E os outros 2 fatores, né, que também influenciam a ineficiência são a estabilidade do emprego e a falta de meritocracia, né? O que faz com que os funcionários eles não tenham estímulos adicionais para serem mais produtivos. Mas no caso da educação? A educação provida pelo Estado não é uma produção de riqueza para o Sim, eu concordo que a educação é uma riqueza, né? Mas o Estado a fornece de uma forma ineficiente, né? Retirando muito mais recursos da sociedade do que ele emprega. É nesse sentido que ele não cria nada, ele apenas subtrai. É só checar a qualidade da educação pública no país, né? Apesar de todo o dinheiro desviado da sociedade. Então, mesmo quando a gente fala de ilhas de excelência, né, como a Unicamp, por exemplo, quando a gente chega no sentido de custo, né, a gente começa a ver algumas coisas estranhas, né? A Unicamp, por exemplo, ela retira da sociedade quase 2 bilhões de reais por ano, né, ou quase 50 mil reais por aluno por ano, seja de graduação ou pós-graduação. E aí não estão incluídas ainda as bolsas da FAPESP, do CNPq e nem os recursos provenientes de convênios com empresas privadas. Quer dizer, esse valor ainda é maior. E mesmo considerando apenas esse valor de 50 mil, esse valor, paga excelentes faculdades de medicina, né, particulares no Brasil, é um valor alto, né? E dos 40 mil alunos da Unicamp, quantos não fazem medicina, né? Imagina o custo por cada aluno, é uma coisa absurda, né, essa ineficiência estatal. Isso acontece numa ilha, né, de excelência, imagina no resto do país. Então, a pergunta que toda pessoa realmente interessada na justiça social deve fazer é se esse modelo de expropriação de riquezas pelo Estado é justo. Então, nas políticas públicas em geral, há sempre um objetivo em comum, né? Favorecer o desfavorecido. Então, a gente tem um objetivo de ajudar um grupo, e a política é o meio para tal. Eu queria que você explicasse o que o seu artigo diz sobre esses fins e os meios. Então, Jim, esse objetivo que você citou, né, o favorecimento de grupos, eu entendo que é o objetivo que o Estado deseja que seja assimilado pela sociedade. Na verdade, os objetivos, com poucas exceções, são bem menos nobres que esse. Por exemplo, recebimento de propina, favorecimentos a empreiteiras de amigos, manutenção de curral eleitoral, são objetivos mais próximos aos verdadeiros. Mas para responder sua pergunta, vamos imaginar a situação que o objetivo realmente seja o favorecimento de excluídos. A primeira pergunta é definir quem são eles, né? Quem são esses excluídos, né? Uma vez que esse conceito de exclusão foi ampliado de uma forma nunca antes vista nesse país. Por exemplo, justo retirar dinheiro da sociedade para bancar a tradução de um livro do excluído Chico Buarque em coreano, através da Lei Rouanet? É justo o BNDES ter emprestado a juros módicos mais de 7 bilhões de reais para o agora falido Eike Batista, né, aumentando a dívida bruta do governo e diminuindo a sua capacidade de investimento?
Então, assim, a maioria dos brasileiros, eu tenho certeza, deseja uma sociedade mais rica, mais justa, mais segura. Esses são os fins nobres. O que há divergências são sobre os meios para chegarmos a ela. O objetivo do meu artigo é mostrar que a essa riqueza social, ela é indiretamente proporcional ao tamanho do Estado e diretamente proporcional a ações individuais dos membros da sociedade, descentralizando decisões das políticas públicas. Descentralização, por quê? Então, regionalmente, quem tomaria essas decisões? Pois é, a população ela nem sempre sabe o que quer. Primeiro porque a humanidade ela é conflituosa e contraditória em si mesma. Em segundo lugar porque a população não tem limitado o acesso aos capitais culturais. Como é que essa proposta iria garantir o acesso ao capital cultural e se ela iria atender aquilo que a população quer? Então, eu entendo, Jim, que é impossível para um grupo de burocratas, reunidos em berço esplêndido, conhecer todas as demandas de cada cidade, de cada bairro, de cada grupo. Os erros e as bobagens que ouvimos na implantação do programa Segundo Tempo pelo seu ex-auditor e hoje professor Unicamp em uma palestra, são bem claros. As decisões devem ser tomadas pela comunidade, de preferência pelo grupo que demanda o serviço. A chance disso resultar em programas melhores para aquela peculiaridade, ela é muito maior. E claro, Gilson, que a proatividade é algo que deve ser desenvolvida pelas pessoas, pois hoje é um lugar comum ficar esperando pela materialização da divina providência do Estado. Se a gente parte do pressuposto que a população nem sabe o que quer, iremos ser sempre dependentes do Estado, babá. Nunca alçaremos a nossa condição de indivíduo e nunca teremos acesso ao capital cultural, que também não pode ser definido pela entidade Estado. Vamos continuar indefinidamente numa espécie de infância cultural, esperando que terceiros digam o que devemos, o que podemos fazer. Eu prefiro acreditar mais no potencial humano, que pode ser desenvolvido enormemente hoje pela facilidade que temos da informação. Talvez esse acesso abra as portas para a população descobrir quão grande é a contradição da ideologia que idolatra o Estado e a clara realidade que essa ideologia gera, na verdade. Uma sociedade mais justa, onde todos têm as mesmas chances, onde os menos favorecidos devem ganhar algumas facilidades. Então, assim, a renda não deveria ser melhor distribuída para ter um equilíbrio? Eu entendo, Jim, que a resposta ela está embutida na sua primeira consideração, embora eu não concorde com a conclusão posterior. Uma sociedade justa é aquela que todos têm os mesmos direitos e possuam as mesmas responsabilidades perante o código legal implantado, sem privilégios de qualquer espécie, seja por raça, gênero, preferência sexual, algo que não vem ocorrendo hoje. Quer dizer, sem divisão alguma, pois somos todos seres humanos, na verdade. Quando partimos para essa dicotomia de favorecidos e não favorecidos, entramos no primeiro grande debate: quem são os não favorecidos? Eu acabei de comentar há pouco tempo sobre Chico Buarque e Ike Batista. Mas, respondendo sua pergunta, sua questão, eu acredito sim que existem pessoas que necessitam de uma ajuda inicial da sociedade, mas também a gente pode divergir de qual tipo de ajuda ela deve receber. Melhor dar o peixe ou ensinar a pescar? O que é mais digno para o ser humano? Ser alguém ativo ou ser alguém passivo na sociedade? Este é o ponto. Os meios diferem. É nessa medida que eu não concordo com a redistribuição de renda simples e pura como a bandeira social, porque isso gera apenas consumo, não gera investimento. E na verdade são os investimentos que geram frutos que empregam mais pessoas e as alçam para condições de vida muito melhores. Sabe, gente, o mundo está aí, é uma história viva. As pessoas resistem a notar o que existe na sua volta. Países que tiveram políticas públicas de distribuição de renda não deram certo. Vejam a história recente da China e até de Cuba, que agora vem adotando alternativas liberais para tentar eliminar a miséria. Do outro lado, o grupo dos países com maior liberdade econômica do mundo reduziram extremamente a sua pobreza. Redução que não ocorreu por um programa de distribuição de renda em si. O Estado sem políticas públicas não tornaria a sociedade civil ainda mais competitiva, tornando as desigualdades
de renda já existentes mais acentuadas, André? Então, perceba que mesmo nessas sociedades evoluídas, a renda não é igualmente distribuída, né? E isso é positivo, porque renda provém de mérito. As pessoas são diferentes, assim as rendas também serão diferentes. Essa é uma condição para manter a roda da evolução girando, né? Se as pessoas mais bem preparadas e mais competentes, né, os mais competentes profissionais, começarem a perceber que, a despeito de todos esses esforços, eles não obtêm um retorno maior dos demais, a motivação, o que acontece? Cai. E a sociedade iniciará um processo de declínio de produtividade. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Fazendo um paralelo do pensamento de Adrian Rogers, abre aspas, quando metade da população achar que não precisa ser produtiva porque a outra metade irá ser o suficiente, e quando essa outra metade achar que não vale mais a pena ser mais produtiva para compensar a primeira metade, a gente começa a chegar ao início do fim de uma nação, né? Fecha aspas. E as políticas públicas, por todos os motivos que citei anteriormente, nada garantem. Nós continuamos reféns de uma elite muito pior, né? Dos políticos, empresários e burocratas que são amigos do rei. Concluindo, eu entendo que uma sociedade justa ela não é baseada na distribuição de riqueza, mas sim se todos os seus indivíduos possuem condições dignas de vida. Eu prefiro, particularmente, ser um pobre no Canadá ou na Austrália do que alguém que possua uma renda média em Cuba. Especificamente na área dos esportes, André, como, né, uma equipe esportiva necessita de fundos, né, para se sustentar, sobreviver. Então, como que seria arrumar fundos para projetos locais pequenos, né, em regiões onde não há recursos para tal? Aqui, Jim, a gente precisa refletir sobre o significado do verbo necessitar. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: existem pessoas que, contribuindo voluntariamente, desejam que a equipe sobreviva? Ou empresários que acreditam em seu potencial e desejam voluntariamente patrociná-lo? Se a resposta dessa pergunta for negativa, então a equipe não deve sobreviver. Não tem interesse em nenhum grupo financiá-lo, né? Uma outra alternativa seria arrumar fundos, né? Roubando de pessoas que não têm nenhum interesse pela equipe, como ocorre com o financiamento público, por exemplo, né? O que não é ético e não é moral. É a mesma situação de uma festa de formatura, né? A festa é de interesse do grupo aderente, então eles contribuem, eles fazem rifas, eles promovem churrascos, para quê? Para financiarem a festa. Se ninguém quiser fazer isso, a festa não acontece. Eles não podem, por exemplo, instituir uma taxa para os alunos não aderentes, já que esses não vão participar da festa. E no caso de atividades esportivas para pessoas idosas, como ficariam os menos favorecidos se não existirem voluntários nem doadores, André? É basicamente a mesma ideia do que foi comentado anteriormente. Os países com maior número de doadores são os países mais ricos e com menor interferência do Estado. Não existe o porquê de aqui, paulatinamente, não acontecer a mesma coisa se abraçássemos a ideia de acabar com as políticas públicas do Estado. Mas essa condição de ter de existir voluntários não é em si determinante. Mesmo que eles não existam para uma atividade particular, o grupo pode reunir fundos e pagar um professor para a prática, como eu comentei no artigo. Lembre-se do conceito do que não se vê, né? Se os idosos não pagassem todos os impostos que pagam, sobraria muito mais dinheiro para ser aplicado em atividades que de fato vão utilizar. Outra ideia é instituir uma loteria, né? Rifas, ou buscar um apoio voluntário para seu projeto, como é feito hoje com o Time Mania, que apesar de imoral na minha opinião, ele é mais justo do que os impostos, porque ele é alguma coisa voluntária, né? Você não é obrigado a pagar caso não queira. Bom, gente, o nosso tempo está encerrando, né? E eu gostaria de agradecer a presença. André, muito obrigado pela presença. Obrigado. Valeu. E Gilson contribuiu com o debate, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Valeu, gente. Então, obrigado. Obrigado, Gilson. E a gente volta, quem sabe, no próximo encontro, no programa Conversando com o Jim. Será um prazer.